OIT apoia São Tomé e Príncipe na elaboração do plano de emprego e formação profissional. PAM garante apoio às estruturas de produção alimentar. Ministra da Justiça preocupada com o aumento de casos de violência e droga em Lembá. EMAI empenhada em repor energia em Praia Gamboa. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. A Organização Internacional de Trabalho, OIT, está a ajudar o Governo na elaboração de um plano de ação sobre a política de emprego e formação profissional. O assunto esteve no centro do encontro entre o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais com a missão do OIT que se encontra no país. Três objetivos estão na agenda da missão da Organização Internacional de Trabalho ao país. O primeiro prende-se com a operacionalização de um plano de ação sobre o emprego e formação profissional. E nesse contexto viemos com colegas que se ocupam da questão do emprego para trabalhar nessa operacionalização de um plano de ação sobre a política de emprego. A fase atual é de consultas e até meados deste ano já se poderá falar de um documento que será discutido e validado pelas autoridades e parceiros nacionais, assegurou esta responsável da OIT. Outra preocupação da Organização Internacional de Trabalho prende-se com o Programa de Trabalho Digno. O processo de avaliação do Programa de Trabalho Digno entre a OIT e São Tomé e Príncipe, que se terminará em 2017 e poder perspectivar quais serão os eixos de intervenção do partenariado entre a OIT e São Tomé e Príncipe. A missão da OIT, que permanecerá uma semana no país, também vai participar das discussões das autoridades governamentais com o sistema das Nações Unidas. Desenvolver as capacidades de estruturas governamentais. Esta é uma das áreas que o PAM tenciona cooperar com São Tomé e Príncipe. Palavras do representante desta Organização das Nações Unidas após o encontro que teve hoje com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. É a primeira troca de impressões entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, e o representante do PAM. Neste encontro, Abdoulaye Baldé falou sobre a cooperação e disse que desenvolver as capacidades de estruturas governamentais é uma das áreas que deverão apostar. E atualmente nós estamos tentando preparar uma estratégia do país. Atualmente estamos a preparar a estratégia do país que foi elaborada tendo em conta a realidade são-tomense. A estratégia vai ser submetida ao Conselho de Administração do PAM em 2018 para que possamos retomar a cooperação. O PAM tem estado a mudar e as necessidades de São Tomé e Príncipe também estão a mudar. São Tomé e Príncipe não se necessita tanto de víveres, porque há muito que são produzidos localmente, pois pensamos passar para uma outra fase para que possa utilizar os produtos locais, mas fundamentalmente desenvolver capacidades de estruturas governamentais que estão baseadas nas comunidades para que a própria comunidade seja um elemento fundamental na transformação. O essencial é desenvolver as capacidades comunitárias. Esta é uma das áreas que vamos apostar. Esta audiência entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, e o representante do PAM, Abdoulaye Baldé, aconteceu na manhã desta segunda-feira. A Ministra da Justiça pretende definir estratégias que visam a diminuição no distrito de Lembá, casos de violência doméstica e o consumo de determinadas substâncias que alteram o comportamento do ser humano. Ilza Amado Vaz revelou esta informação no final da sua visita esta manhã ao distrito de Lembá. Ilza Amado Vaz está preocupada com a alta taxa de consumo da droga em Lembá. A Ministra da Justiça, nos encontros que manteve com a autarquia e outros serviços ligados ao seu ministério, a dirigente pediu maior coordenação e colaboração dos serviços com o objetivo de se encontrar uma estratégia para reduzir a violência no distrito.
É preciso dizer que, de acordo com o programa do Governo e o plano estratégico de reforma do Ministério da Justiça, o Governo considerou como prioritário rever o nível do funcionamento das instituições de maneira tal a que elas possam estar devidamente capacitadas para concorrerem na melhoria da proteção dos direitos dos cidadãos. Do outro lado, também nós definimos como prioritário a coordenação entre as diversas instituições que operam ao nível do distrito para que as ações de prevenção possam ter sucessos e que os meios e o pessoal disponível possa ser devidamente coordenado para a realização desta função de prevenção e combate à violência doméstica. Em Lembá, são muitos os cidadãos que ainda não conhecem os seus direitos. A questão preocupa a dirigente. O terceiro aspecto também, que foi o objetivo deste nosso encontro, é entender como é que se processa efetivamente o aconselhamento, a assistência jurídica e judiciária dos cidadãos e ver, juntamente com a Câmara Distrital de Lembá, como podemos ativar um gabinete que possa prestar apoio ao cidadão, informando-os dos seus direitos e informando-os também das vias judiciárias para a resolução do seu conflito. A Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos deixou Lembá convicta que doravante haverá maior coordenação entre os serviços ligados ao seu Ministério, em Neves, com a Administração Central. Na Ilha do Príncipe, o Governo Regional entregou esta semana à Assembleia Legislativa Local os documentos de grandes opções do Plano e Orçamento Regional para o exercício do ano económico, estimado em 120 milhões de dobras, e destaca a área social como prioridade. Esta é uma notícia que podemos conferir mais adiante deste jornal. Uma tentativa de assassinato que ocorreu este fim de semana no distrito de Lubata está a provocar mal-estar na família da vítima. Nas primeiras horas da manhã de sábado, Leonor Sousa Pontes, vulgarmente conhecida por Avelina, foi vítima de uma brutal agressão do seu primo, conhecido por Bento, que utilizou um machine para agredir a vítima. A violência do caso faz com que as autoridades avaliem o crime como uma tentativa de homicídio. Relativamente a esta situação, trata-se de um crime de ofensas corporais grave e pela motivação do indivíduo, pela raiva, da maneira como o indivíduo agrediu com o machine a senhora, poderíamos também ver tratar-se de uma situação de tentativa de homicídio. E já fizemos o nosso trabalho, vamos continuar a fazê-lo e o indivíduo será presente ao Ministério Público o mais breve possível. O agressor encontra-se sob as custódias das autoridades. A nossa reportagem não pode apresentar a imagem da vítima, mas dados apurados indicam que o estado da mesma é muito preocupante. O Comando Distrital Lobata encetou todas as suas diligências na procura da detenção do mesmo indivíduo. Isto aconteceu concretamente na Vila de Conde, na jurisdição Lobata, mas só conseguimos proceder à detenção do indivíduo na jurisdição de Mesos, concretamente na localidade de Água Clara, na Vila de Madalena, e este indivíduo, de momento, encontra sobre a nossa custódia. Desta ação bárbara, resultou com que a senhora perdesse um braço, e a vítima encontra-se num estado muito crítico, sob cuidados muito reservados, com que então a mesma encontra-se hospitalizada nos serviços de cuidados intensivos do centro hospitalar. A vítima, segundo os familiares, tem cerca de 40 anos de idade e é mãe de 6 filhos, tendo o mais novo 1 ano. Dias depois da sua... Agora sim, estamos em condições de conferir a reportagem que dá conta de que na Ilha do Príncipe, muito recentemente, foi entregue ao Parlamento o documento para o exercício económico do ano 2017.
Dias depois da sua aprovação no último venerando do Conselho do Governo Regional, os documentos Grandes Opções do Plano e Orçamento do Governo Regional é esta semana entregue à Assembleia Legislativa da Ilha do Príncipe para sua apreciação e posterior discussão e aprovação. Secretário das Finanças e Administração Pública, Hélio Lavres, é quem encarregou-se por esta missão. A saída do encontro trouxe esta novidade. As novidades que nós temos nesse orçamento é a sua redução em 30% comparativamente ao ano passado. Isso significa que as coisas, a previsão para este ano é mais cautelosa. Há muitas ações que nós gostaríamos de ter vista no orçamento, mas não vai ser possível, tendo em conta o quadro difícil que nós temos a nível nacional na previsão deste orçamento para o presente exercício econômico. E para este presente exercício econômico, o orçamento deste Executivo Regional estima-se em 120 mil milhões de dobras. 81 mil milhões vai para despesas correntes e 47 mil milhões para investimento público. Essa é a nossa previsão para este ano. As prioridades para o orçamento? As prioridades vão para a área social, logicamente, tendo em conta o programa e as linhas de orientação do governo. Estamos focados em melhorar a situação da área social, sobretudo na construção de mais escolas e jardins. Essa é a nossa aposta para o futuro. Um orçamento que já era diminuto, este ano reduz ainda mais em 30%. O governo tem uma estratégia de como lidar com tudo isto? É claro, nós temos um programa e os programas são reajustados em função da situação econômica real que se vive o país e, em particular, a região autónoma do Príncipe. Grandes Opções do Plano e Orçamento do Governo Regional já está na Assembleia Legislativa da Ilha do Príncipe e deverá ser discutido e aprovado dentro de, sensivelmente, 2 semanas, segundo fonte desta Casa Parlamentar. Um dos maiores produtores de goiaba a nível nacional encontra-se em prejuízo avultado. Filipe da Cruz perdeu aproximadamente 30 toneladas de goiabas devido à ausência de mercado para escoamento. Faz só o cálculo. Desmotivado, Filipe da Cruz observa sem poder fazer nada para as suas goiabeiras. A produção está garantida, o maior problema é a falta de mercado de escoamento. Neste momento, a produção de goiaba em São Tomé já atingiu uma dimensão que é preciso encontrar outras soluções. Solução essas que está relacionado com transformação e comercialização para outros países vizinhos. Só no mês de março, Filipe perdeu aproximadamente 30 toneladas de goiabas, colocando em causa todo o seu investimento que poderá não ter retorno. Eu tinha 10 empregados, mas nesse momento eu só tenho 2, porque não faz sentido ter tanta gente e com a incerteza de escoamento de produto. E comercializar. Nos extensos hectares de terra, com cerca de 400 goiabeiras, o cenário é de destruição total, pois essas goiabas já não servem para o consumo. É que eu gostaria imenso que o senhor primeiro-ministro viesse até minha parcela e tirasse sobre a realidade, mais o ministro da Agricultura, e ver se em curto espaço de tempo houvesse solução, porque assim desmotiva o produtor e desmotiva muito o produtor, porque praticamente é uma pessoa que está numa corrida que não conhece a meta. E desde que você não conhece a meta, você pode acabar desistindo na estrada e não ter como referência motivar outros produtores para prosseguirem à frente. E é isso que está em causa. A produção de goiaba em São Tomé ainda não conheceu a luz verde em termos de produção. Aqui a terra é fértil, a água é em abundância e homens prontos para trabalhar, mas o mercado de escoamento é uma incerteza.
A diretora do Instituto da Droga e Toxicodependência está preocupada com o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e de outras drogas ilícitas, como a liamba, no distrito de Lembá. Segundo Ivete Lima, este consumo tem tido impacto no aumento de casos de violência, daí que a necessidade de se combater este fenómeno. A diretora do Instituto da Droga começa a ser preocupante o consumo de droga no distrito de Lembá. Segundo ela, a liamba é a droga mais consumida pelos jovens do distrito, por isso a mesma defende uma maior intervenção dos pais. A situação da droga cá no distrito é tanto quanto preocupante, porque segundo o estudo que nós realizamos em 2016, o distrito de Lembá também aponta com uma percentagem de 1,5%. Mas neste momento nós estamos cá no distrito de Lembá para realizar uma visita e ver o ponto da situação relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas e também outras drogas, principalmente a liamba. O presidente da Câmara de Lembá, André Ramos, defende uma articulação entre os serviços de diversas instituições do seu distrito para combater este fenómeno. Para nós aqui do distrito de Lembá é uma honra receber a Sua Excelência, a Senhora Ministra da Justiça. Esta visita prende com a preocupação que traz o Governo como prioridade também fazer face à situação de consumo de droga e casos de violência doméstica. A diretora do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, Ederlaide Assunção, considera que se deve aumentar as campanhas de sensibilização junto às comunidades, pais encarregados de educação e dos próprios jovens. A violência doméstica é uma problemática que é transversal a todo o país e ela tem aumentado em números e na sua especificidade. Nós agora temos casos em que existe violência, violação em grupo. Nós temos aumento de casos de violação de menores e aumento de violência associado ao consumo de álcool, que é o caso específico de Lembá. É no distrito mais... O Comando-Geral da Polícia Nacional registrou 97 casos de situação criminal no país. São menos de 10 casos quando comparado com o balanço da semana passada. Em relação à segurança rodoviária, os dados da Polícia Nacional apontam para 23 casos de acidentes de viação. No distrito mais populoso do país, que foram praticados mais crimes esta semana. Ao todo são 25 casos. Ao Grande aparece o maior destaque, com um total de 25 casos. O Comando do Estado de Mesoche, com um registro de 22 casos criminais. A seguir temos Cantagalo, com 19 casos criminais. Lobata, 12 casos. 5 casos no Comando do Estado de Lembá. 8 em Caué e 6 casos no Comando Regional. Feitas as contas, houve um registro de 97 casos de situação criminal, o que significa que registrou-se menos 10 factos criminais em relação à semana passada. No que diz respeito ao crime de ofensas corporais, em particular, o Comando-Geral da Polícia Nacional registrou 21 casos. Violência doméstica registrou um total de 8 casos de violência doméstica, menos 16 casos em relação à semana transata. Houve uma grande diminuição da violência doméstica no país. Furto, registrou-se um total de 16 casos de furto, ou seja, crime contra patrimônio, 16 casos. Houve mais um caso em relação à semana transata. Quanto à notícia que marcou a semana, temos 2 casos de violência doméstica, um em Bombom, em que o marido foi esfaqueado nas costas pela esposa. Outro também aconteceu em Palha, em que o marido agrediu a sua esposa com soco e pontapé debaixo da barriga e a esposa encontrava-se grávida. No dia 24, temos em Praia Melão uma situação de agressão física, em que um senhor foi agredido com faca na testa e na boca. No dia 24, temos situação em Conde, em que um vizinho acabou por cortar o braço à sua vizinha com manchim. E no dia 25, em Lobata, também, a situação de um mergulhador que acabou por falecer, ou seja, a botija ficou sem gás e o mesmo chegou à terra sem vida. Relativamente à segurança rodoviária, houve um registro de 23 casos de acidentes de viação, sendo que grande parte dos casos foi por colisão. Sendo 6 acidentes isolados, 16 acidentes de colisão e um acidente por atropelamento.
Como consequência, infelizmente, nessa semana, temos um caso de vítima mortal que aconteceu em zona de fundação, em que houve um caso de colisão entre uma viatura e uma motorizada. E em nome da Polícia Nacional, nós prestamos às famílias da vítima nossos sentimentos de pesar. Temos 4 feridos graves, 17 feridos ligeiros e 38 danos materiais. Quanto às causas dos acidentes, as causas são sempre as mesmas, como excesso de velocidade, a falta de precaução, desrespeito à regra de prioridade, condução sob efeito de álcool, fadiga, ultrapassagem incorreta e deficiência mecânica. O país assistiu na tarde deste domingo mais um eclipse solar anular. O espetáculo da natureza ocorreu quando eram por volta das 16 horas e foi visto por apenas algumas pessoas. Este é um fenômeno raro que acontece sempre que a Lua entra no alinhamento do Sol durante o seu movimento de rotação à volta da Terra. É o momento em que a Terra e o Sol estão alinhados, em que a Lua interpõe-se entre a Terra e o Sol, impedindo que a luz do Sol atinja a Terra. Este é o fenômeno de eclipse do Sol. Quanto tempo dura isso? Olha, isso, portanto, em um lugar determinado, desde o início até o fim, poderá levar 2 a 3 horas de relógio. A frequência deste fenômeno não é anual, mas esta é a terceira vez que o país assiste a este espetáculo natural. Num país, anualmente, a frequência não é anual, não é? Esporadicamente acontece. Nós, nestes últimos anos, temos tido sorte de, desde 2013 até este ano 2017, assistimos a 3 fenômenos de eclipse parcial do Sol. E poderá não acontecer assim. Depois deste eclipse, do eclipse de hoje, o próximo só irá acontecer em 2034. Enquanto os professores de física e alguns dos seus alunos faziam a observação deste fenômeno raro que o mundo procura não perder, na Praça da Independência apenas algumas pessoas se mostravam curiosas com o facto. O fenômeno do eclipse do Sol é sempre um acontecimento fantástico e é um momento em que nós temos o alinhamento desses 3 corpos celestes, o Sol, a Terra e a Lua, portanto a sombra da Lua sendo projetada na Terra. Portanto, também para estudos da coroa solar é muito importante termos o eclipse do Sol. O eclipse do Sol é um fenômeno que pode acontecer em várias zonas do globo. O próximo será 21 de agosto e será visto nos Estados Unidos da América. A órbita da Lua tem uma inclinação de 5 graus aproximadamente com o plano da órbita da Terra, à volta do Sol. Então faz com que, mesmo em certas fases de Lua nova, a sombra do Sol, a sombra da Lua não é projetada na Terra. E sendo assim, mesmo em fase de Lua nova, não teríamos eclipse do Sol. Este eclipse não deixou o país às escuras e por isso passou quase despercebido. Só um eclipse total provocaria uma escuridão pesada no céu e até mesmo as estrelas poderiam ser vistas de manhã. Entretanto, o eclipse total tem frequência de 300 anos. O país assistiu o último em 1919, de acordo com os professores de física da Universidade de São Tomé e Príncipe, o que significa que o próximo poderá suceder dentro de pelo menos 200 anos. Só que, vista para ver, é o que esta geração certamente já não terá. A partir de 6 de março, medidas de segurança serão implementadas no Hospital Aires de Menezes. Esta decisão está relacionada também com casos de vandalismo que têm sofrido as viaturas de utentes e trabalhadores do referido centro hospitalar. Esta, entre outras medidas, como a exigência de documentos de identificação para poder ter acesso ao cartão de visitante que permitirá circular no hospital, deverão ser implementadas a partir do próximo dia 6 de março. Medidas que visam, sobretudo, o bem-estar dos pacientes internados. Essas medidas começam pela portaria, porque atualmente o pessoal entra e sai ao hospital sem nenhum tipo de controle. Então pensou-se em criar cartões de mobilidade interna que permitirão o pessoal entrar e sair mediante a recepção destes cartões. Todo aquele que não tiver um cartão não poderá entrar ao recinto hospitalar.
esses cartões permitem entrar às enfermarias, bem como laboratório de análise clínica e o serviço de imagens, imagiologia de raio-x. Também pensamos em parquear as viaturas, atendendo que atualmente as viaturas ficam totalmente desorganizadas. Então criamos 4 parques distintos de estacionamentos, onde 3 estão afetos ao pessoal do hospital e coadjuvado com que nós temos fora do hospital ao pessoal utente e visitantes. Vamos implementar também medidas, horários de visitas e de refeições, cujo primeiro, que seria para o pequeno almoço, seria das 6 às 7h30, o almoço das 12 às 14h30 e o jantar das 18 às 19h30. Fora desses horários, só serão possíveis a permanência e a circulação dentro do hospital pessoas cuja justificação o permitam, sendo quem tem receita para medicação, ou seja, receita para compra de medicamentos, análises, e alguém que queira de facto visitar o nosso BISTIP, atendendo que temos cá um banco público que não pode ser vedado aos terceiros, desde que a pessoa justifique que vai usar o serviço do banco, será ele entregue um cartão e o mesmo fará as suas ações e pronto. Segundo o Gelson Mendes, estas medidas visam também acabar com o vandalismo em relação às viaturas. Elas são estacionadas e ao aproximá-las a gente percebe que ela foi vandalizada. Mas quem são essas pessoas que vandalizam as viaturas? Não estão reconhecidas? Não estão reconhecidas porque ao hospital entra muita gente e como ninguém está identificado, torna difícil. E por não haver aqui um segurança que esteja a fazer o trabalho 24/24 de circulação, temos sim seguranças no portão e nas enfermarias, mas no recinto hospitalar não há segurança, por isso tem havido situações de vandalismo. A partir de 6 de março, não se esqueça dos documentos de identificação para poder entrar e circular pelo Hospital Aires de Menezes. A empresa de água e eletricidade está a envidar esforços para repor a energia à localidade de Praia Gamboa. Há mais de uma semana que a população daquela localidade não tem energia elétrica devido à avaria numa das condutas elétricas e a equipa técnica da EMAI está no terreno com todo o seu dispositivo. Técnicos da EMAI estão a trabalhar arduamente já há alguns dias para identificar a avaria que tem estado a dificultar o fornecimento de energia para a Gamboa. O objetivo da EMAI é repor o mais rápido possível a energia à população da Praia Gamboa. Existem algumas pistas, mas ainda não foi encontrada a solução ideal, como assegurou a TVS o engenheiro da EMAI, que está a conduzir os trabalhos. Na segunda-feira passada, alguns clientes reclamaram a má qualidade de energia, porque pronto, quando houve problema na rede, houve problema na rede subterrânea, com esse problema então o fusível queimou na origem, certo? E quando o fusível queima, portanto é natural que alguns clientes ficam com energia em qualidade e outros ficam com uma energia muito fraca. E então, portanto, nós fizemos algumas pesquisas, começamos a fazer algumas pesquisas de avaria no mesmo dia, mas como já estava estava já quase aproximadamente 18 horas, não se podia fazer. Mas durou uma semana, não é? Sim, durou uma semana porque esta avaria é uma avaria de natureza um bocadinho complicada, é muito complicada. Nós, a EMAI não parou, sempre estava a enviar esforços constantes de maneira a encontrar o defeito que estava sobre esse troço de rede.
É claro que... Agora já encontraram e quando é que vai haver energia? Bom, nós encontramos uma pista, não é? Encontramos algum indício que nos leva a crer que é a avaria que se procurava. Então estamos prestes a concluir os trabalhos, que é para fazermos novo teste para saber. Os trabalhos continuarão e a MAI vai reforçar a sua equipa técnica para solucionar este problema. A EMAI promete colocar a partir da manhã um gerador para garantir o fornecimento de energia à população até que seja solucionada a avaria.